Olá, professora, olá, professor. Este é o vídeo sobre John Dewey, a prática em foco. Uma das principais lições deixadas por John Dewey é a de que, não havendo separação entre vida e educação, esta deve preparar para a vida, promovendo o seu constante desenvolvimento. Como ele dizia, as crianças não estão num dado momento sendo preparadas para a vida e em outro vivendo. Então, qual é a diferença entre preparar para a vida e passar de ano? Como educar alunos que têm realidades tão diferentes entre si e que provavelmente terão também futuros tão distintos? O filósofo norte-americano defendia a democracia e a liberdade de pensamento como instrumentos para a maturação emocional e intelectual das crianças. Valorizar a capacidade de pensar dos alunos, prepará-los para questionar a realidade, unir teoria e prática, problematizar, são concepções de John Dewey, filósofo norte-americano que influenciou educadores de várias partes do mundo. No Brasil, inspirou o movimento da Escola Nova, liderada por Anísio Teixeira, ao colocar a atividade prática e a democracia como importantes ingredientes da educação. Dewey é o nome mais célebre da corrente filosófica que ficou conhecida como pragmatismo, embora ele preferisse o nome instrumentalismo, uma vez que, para essa escola de pensamento, as ideias só têm importância desde que sirvam de instrumento para a resolução de problemas reais. No campo específico da pedagogia, a teoria de Dewey se inscreve na chamada educação progressiva. Educar a criança como um todo. O que importa é o crescimento físico, emocional e intelectual. O princípio é que os alunos aprendem melhor realizando tarefas associadas aos conteúdos ensinados. Atividades manuais e criativas ganharam destaque no currículo e as crianças passaram a ser estimuladas a experimentar e pensar por si mesmas. Estimula a cooperação, estreitar a relação entre teoria e prática, pois acreditava-se que as hipóteses teóricas só têm sentido no dia a dia. Outro posto da sua teoria é a crença de que o conhecimento é construído de consensos, que por sua vez resultam a discussões coletivas. Para ele, o aprendizado se dá quando compartilhamos experiências. E isso só é possível num ambiente democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamentos. Por isso, a escola deve proporcionar e promover situações de cooperação, em vez de lidar com as crianças de forma isolada. Seu grande mérito foi ter sido um dos primeiros a chamar a atenção para a capacidade de pensar dos alunos. Dewey acreditava que, para o sucesso do processo educativo, bastava um grupo de pessoas se comunicando e trocando ideias, sentimentos e experiências sobre as situações práticas do dia a dia. Ao mesmo tempo, reconhecia que, à medida que as sociedades foram ficando complexas, a distância entre adultos e crianças se ampliou demais. Daí a necessidade da escola, um espaço onde as pessoas se encontram para educar e ser educadas. O papel dessa instituição, segundo ele, é reproduzir a comunidade em miniatura, apresentar o mundo de um modo simplificado e organizado, e aos poucos conduzir as crianças ao sentido e à compreensão das coisas mais complexas. Em outras palavras, o objetivo da escola deveria ser ensinar a criança a viver no mundo. Afinal, as crianças não estão num dado momento sendo preparadas para a vida, em outro vivendo. Ensinou argumentando que o aprendizado se dá justamente quando os alunos são colocados diante de problemas reais. A educação, na visão deweyana, é uma constante reconstrução da experiência, de formar e dar-lhe cada vez mais sentido e a habilitar as novas gerações a responder os desafios da sociedade. Educar, portanto, é mais do que reproduzir conhecimentos. É incentivar o desejo de desenvolvimento contínuo, preparar pessoas para transformar algo. A experiência educativa é, para Dewey, reflexiva, resultando em novos conhecimentos.
Ele acreditava que só a inteligência dá ao homem a capacidade de modificar o ambiente a seu redor. Liberdade intelectual para os alunos. A filosofia deweyiana remete a uma prática docente baseada na liberdade dos alunos para elaborar as próprias certezas, os próprios conhecimentos, as próprias regras morais. Isso não significa reduzir a importância do currículo ou dos saberes do educador. Para Dewey, o professor deve apresentar os conteúdos escolares na forma de questões ou problemas e jamais dar de antemão respostas ou soluções prontas. Em lugar de começar com definições ou conceitos já elaborados, deve usar procedimentos que façam o aluno raciocinar e elaborar os próprios conceitos para depois confrontar com os conhecimentos sistematizados. Pode-se afirmar que as teorias mais modernas da didática, como o construtivismo e as bases teóricas dos parâmetros curriculares nacionais, têm inspiração nas ideias do educador Dewey. Uma das principais lições deixadas por John Dewey é a de que, não havendo separação entre vida e educação, esta deve preparar para a vida, promovendo o seu constante desenvolvimento. Sabemos que nosso sistema educacional tem esse objetivo em comum, porém, talvez por questões culturais, sociais, políticas ou por circunstâncias operacionais de nosso sistema, o objetivo final da teoria de Dewey não alcance total êxito. Citando o LDB no artigo 205, artigo que fiz um vídeo exclusivo, confira o link na descrição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse artigo foi muito bem escrito e se adapta verbalmente às circunstâncias e necessidades do nosso país. Mas estamos qualificando nossos alunos a quais trabalhos? Na próxima aula em que você finalizar, reflita se você conseguiu alcançar alguma porcentagem de êxito no processo de formação dos seus alunos como cidadãos. Esta é uma meditação que te ajudará a ter maior motivação e empenho no processo de construção dos cidadãos do futuro. Este foi o vídeo sobre John Dewey e a prática em foco. Grato por assistir até o final e até o nosso próximo encontro.